Então, Criolo falou que não precisa morrer para ver Deus, mas precisa chegar muito pertinho. Isso precisa. A gente precisa entender que existem várias maneiras de chegar ao divino. E quando eu falo chegar ao divino, é sobre, na verdade, sobre alcançar uma compreensão plena sobre qualquer coisa. Qualquer compreensão plena é um lapso da divindade, né? Porque nossos olhos, nossos sentidos são completamente limitados. Um sempre vai estendendo o alcance do outro, mas ao mesmo tempo, todos os sentidos, assim como colaboram uns com os outros, eles também atrapalham uns aos outros. Às vezes o seu olfato diz uma coisa, mas por você não ver, você não acredita e tudo mais. Existem várias limitações. E é por isso que hoje a gente vai estar falando sobre a postura de morte, que é um momento em que a gente não se apega de fato ao fato de tudo aquilo que a gente sente e percebe. É o momento em que a gente se desidentifica e o momento em que a gente se desconecta de todos os nossos conceitos e contextos filosóficos e mentais que acabam construindo quem nós dizemos que somos e não que acabam dizendo quem de fato nós somos, para justamente alcançar essa neutralidade que permite com que a gente enxergue exatamente como as coisas são. Não necessariamente a gente vai estar falando sobre coisas que vocês vão ver, sobre visões espirituais, pode até ser que role, mas não é sobre isso e esse acaba nem sendo o objetivo principal, a menos que esse seja o seu objetivo. Porque o objetivo principal é sempre o objetivo de quem opera a magia. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje é sobre o que é a postura de morte. Primeiro que a postura de morte ela é uma posição física desenvolvida pelo Austin Osman Spare através da compreensão de zoasquia, onde o Spare compreendia que o corpo era também o corpo, mas não só o corpo, mas tudo aquilo que era manifesto seria capaz de te levar enquanto veículo ao imanifesto. E no imanifesto, tudo que existe aqui seria tocado por ele e alterado por ele. Não como algo intangível, espiritual, divino, apesar de ser e apesar de poder. Mas na verdade, tudo que eu estou falando aqui é sobre a gente conseguir compreender que a materialidade das coisas, ela é ferramenta de manifestação do eu. E quem é esse eu? Quando eu falo do eu falo um eu para além de mim. Esse eu que fica para além de mim é o eu que cria a base para toda a realidade, né? Que é o pano de fundo e que serve para virar o cenário de toda uma vida. E quando eu falo isso, eu falo na verdade sobre a gente conseguir utilizar o corpo e entender o corpo para alterar a nossa mente. Falei bastante coisa para resumir nisso, tá? No final das contas, existe um negócio chamado postura de morte, onde você assume uma postura física, a postura de Zóis, que pode ser qualquer postura. Se você parar com os braços esticados assim e ficar com os braços esticados direto, isso já serve como uma postura de morte, desde que você reconheça que existe um limite nesse movimento, ou nessa ação, seja ela física, mental, ou seja lá o que for, e a partir disso, o que você acaba fazendo é pegar e lutar contra esse limite. Na verdade, é resistir a esse limite e prosseguir, mesmo que parado. Então, estender os braços, entender que existe um limite nesse movimento, permaneça até rompê-lo. E agora, fazendo essa pequena pausa na programação, tô vindo aqui para falar um pouco sobre o tarô. Eu faço atendimento de tarô associado a um alinhamento energético e também dou instruções de magia e instruções de tarô. Caso seja do seu interesse, você pode estar entrando em contato através do ocausdesempre@gmail.com e nós também temos nosso Apoia-se. Caso você se interesse pelo nosso projeto e queira colaborar, você pode estar apoiando a gente através do apoia.se/ocausdesempre. Porque no momento em que você rompe, em que você passa por esse ponto de ruptura, naturalmente a sua mente reconhece que algo mudou, porque uma verdade se tornou flexível, tal qual na magia do caos. E quando essa verdade se torna flexível, o seu próprio inconsciente para e fala, dá para mudar mais coisa.
E no momento em que você esvazia sua mente, por exemplo, olhando para um sigilo, é justamente o momento em que, a partir a partir da postura de morte, você naturalmente consegue encontrar um método para acessar a informação e, através da informação presente no sigilo, você, neutro, joga para dentro do seu inconsciente aquele sigilo, fazendo com que, tal qual um remédio, que a gente sabe o que está escrito na fórmula, mas não sabe como ele funciona no corpo, nós jogamos para dentro de nós e, a partir disso, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental digere isso. E essa digestão é muito simples, nada mais é do que a alteração da forma de pensar. Porque o que é a alteração da realidade, se não, primeiro, a alteração do universo interior, para que ele reflita na expressão do universo exterior. Naturalmente, a forma como nós observamos algo, ela é criada por como nós pensamos sobre aquilo. Se você muda a forma de pensar sobre alguma coisa, naturalmente aquilo também muda. Esse é o papel da postura de morte. O Austin Spare, ele tinha uma postura que fazia isso. Ele tapava a boca e tapava a respiração, deixando os olhos livres para que ele pudesse observar os sigilos. Mas não só. Tudo aquilo que te desliga por um instante, como um próprio orgasmo. Mas não só. O Rogério Bettoni falou numa live que eu fiz que o Spare ele só menciona 2 vezes em toda a sua obra a masturbação. E ainda assim ela é tratada como vício e não como benevolência em nome da magia. Então é importante que a gente entenda que a postura de morte em si é a compreensão através de certos movimentos, onde você reconhece limites e utiliza esses limites para ultrapassá-los, e ultrapassando você cria toda uma realidade ao seu redor. Porque se aquele limite foi transposto, tudo mais pode ser também. Então, isso é a postura de morte. Isso que eu queria trazer para vocês sobre postura de morte. Fica um vídeo curto, mas é porque eu não tinha muito mais para falar para vocês. Mas gostaria de ouvir as suas palavras, saber o que vocês acharam, saber como é a experiência de vocês com a postura de morte. E bem, é isso. Deixo vocês aqui com o meu beijo. Eu sou Vitor Vieira, esse é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.